Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à concordância nominal. Bom, a gente sabe que a regra geral da concordância nominal é simples. Todo elemento que referir-se ao substantivo, seja esse elemento um adjetivo, um pronome, um numeral ou um artigo, ele obrigatoriamente vai concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero, se é feminino ou masculino, e número, se é singular ou plural. Pronto, regra básica da concordância nominal, ok? É por isso que erros tão descrachados, igual, por exemplo, fala assim... deixa eu tentar imaginar uma frase assim, inaceitável. Quanto menos gente, melhor. Por que uma coisa assim é tão difícil de ouvir? Porque não existe menos. Feminino de menos não tem. Existem palavras na língua portuguesa que ela não tem feminina, assim como existem palavras na língua portuguesa que não tem o gênero masculino. Então, nesses casos, é fácil aplicar a concordância nominal. Se não existe o outro gênero, qual que eu vou usar? O único existente. Menos é menos o tempo todo e eu não preciso me preocupar com ele. Então, o que acontece? Tratando de palavras como essa, ótimo, ok, não tem problema. E quando vem de palavras, por exemplo, como bastante e bastantes? Aí o que eu preciso saber? Das regras específicas. E o que dificulta na aprendizagem da língua portuguesa? É que a língua portuguesa é assim, existe uma regra geral para um determinado conteúdo. Aí o indivíduo vai lá, aprende essa regra geral, e quando ele acha que sabe tudo da matéria, vem uma lista de inúmeras exceções ou regrinhas extras que estão ali para confundir a cabeça do infeliz mesmo. Por isso que eu pedi a vocês que relessem toda a explicação que eu dei sobre concordância nominal, que estudassem o quadro, que fizesse o super desafio. O super desafio, se vocês pararem para analisar, da página 417, ele é só um resumão do que é uma concordância nominal, né? E aí, eu não vou corrigi-lo agora com vocês. Por quê? Porque ele é muito pessoal. Era para cada um completar a tabela com frases que exemplificasse a explicação. E aí, podem ser qualquer frase ou quaisquer frases. Daí, se eu corrigir agora, eu vou falar as minhas frases e vou tirar de vocês a capacidade de me mostrar até que ponto vocês aprenderam ou não. Então, eu pretendo em breve marcar uma videochamada e aí a gente faz esse super desafio juntos. Eu quero ouvir as respostas de vocês antes de falar a minha, tá bom? No entanto, nós podemos corrigir do 11 adiante, da página 418. O exercício 11 diz assim, ó. Sublinha a opção que completa de forma adequada as frases abaixo. Deixe os portões e a janela fechados, fechadas ou fechado. Nesse caso, a resposta correta é fechados. Por quê? Porque o adjetivo ele precisa concordar com o substantivo. Os portões, ele vem acompanhado de um artigo. O artigo os, não é? Então, se está no plural e se é masculino, tudo aquilo que vier depois precisa concordar com ele. Lembra que eu falei que se tiver um gênero feminino e um masculino na oração, o masculino vai ser sempre o predominante? Na língua portuguesa é assim. Então, como os portões vem acompanhado de um artigo definido, os portões, se tivesse escrito assim, deixe portões e janela, aí poderia ser fechados, fechada, entendeu? Um artigo faz toda a diferença. Então, a resposta correta é fechados, concordando com o artigo os, lá que está definindo portões, ok? Letra B. Encontramos as anotações e as receitas espalhadas. Mesma regra. Tem artigo? Então, eu vou concordar com ele. Tá no feminino e no plural? Então, tem que terminar no feminino e no plural. Ou seja, resposta correta, espalhadas. Letra C. Assustados, médicos e enfermeiras não compreendiam nada.
Neste caso, é assustador, por quê? Porque médicos está no plural e médicos não é e médico não é masculino. Então, o gênero masculino predomina, então o que vier antes dele precisa concordar com ele, tá bom? Então, aqui, assustados referem-se aos médicos juntamente com as enfermeiras, ok? Letra D. As salas contam com modernos equipamentos e facilidades. Mesma regra da letra C, tá bom? Equipamentos masculino, então precisa concordar com ele. Modernos equipamentos. Foi? Número 12. Estão corretas as construções a seguir, exceto a letra C, quando diz assim: o médico americano e brasileiro se uniram para ajudar no parto. Para a letra C estar correta, deveria ser: o médico americano e o brasileiro se uniram para ajudar no parto. Como houve a omissão do artigo, o emprego está incorreto. Então, a concordância ela não aplicou-se da maneira correta. Por isso, a letra C é a opção. Tá bom? Que está errada. Ok? A número 12. 13. Utilize os adjetivos obrigado, mesmo, incluso, anexo, bastante e meio para completar as lacunas de forma a construir frases adequadas à norma padrão da língua. Eles mesmos conferiram o resultado do exame. Eles, masculino plural, mesmos, masculino plural. Toda a papelada deve estar anexa ao prontuário. Papelada feminino singular, anexa feminino singular. Concorda, ok? É igual sapato, concordância nominal, concordância verbal. Tem um número certo para cada pé. Não adianta querer colocar um maior num pé menor ou o contrário, que não funciona, tá bom? Letra C. Os menos favorecidos sentem-se obrigados a acatar as decisões sem questionamentos. Aqui, obrigados de obrigação, de obrigatoriedade. Como a gente está falando de favorecidos, obrigados no masculino singular, concordância. As requisições e os laudos estão inclusos no prontuário. As requisições e os laudos estão inclusos no prontuário. Inclusos porque, além de ter o artigo definindo, laudos está no masculino, é uma palavra masculina, então aquilo precisa concordar. Então, o que vier depois ou antes precisa concordar com ele, visto que é o gênero mais forte na gramática. Só na gramática, tá bom? Há bastantes casos confirmados. Há bastantes de quantidade, de numeral, casos confirmados. Se fosse bastante de advérbio, de intensidade, por exemplo, aí ele não varia. Como é um bastante referindo-se a numeral, aí ele varia, por isso pode permanecer no plural, ok? Meias propostas não resolve o impasse. É muito interessante a regra do meio e da meia. Meia só pode ser aplicado referindo-se à metade, tá bom? Não a meia de pôr no pé, meia de metade. Por exemplo, se eu disser assim, estou meia triste, essa construção está errada. Sabe por quê? Porque cientificamente falando, não existe a opção de um ser humano estar metade feliz, metade triste. Não tem como fazer essa repartição ou essa divisão. Então, se não há essa possibilidade, não existe a chance de meia ser aplicada nesse contexto. Então, eu deveria dizer como estou meio triste, que aí é um advérbio e ele não varia. Então, é meio de quantidade, tá bom? Vamos para as atividades finais. 14. O Og finalmente concorda em ir à escola. Do fragmento a seguir, foram retirados alguns termos
recoloque-os no texto, respeitando os princípios de concordância nominal. Aug sentia-se meio desconfortável e, de certo modo, obrigado a ir à nova escola, mas assentiu. Até agora, tudo que a gente usou ficou no masculino e no singular, porque Aug é um garoto só, masculino e singular, ok? Aí continua. O pai e a mãe estavam muito, advérbio de intensidade não varia, nervosos. Nervosos porque está se referindo ao pai e à mãe, 2. Mas fingia-se calmos. Cercaram-se de todos os cuidados, pois toda a precaução é válida nessas horas. Válida referindo-se à precaução. Precaução no singular feminino, então válida, singular feminino, ok? 15. Passe para o feminino os nomes em destaque. Em seguida, faça os ajustes necessários para respeitar os princípios de concordância nominal. Então, a número 15 era bem simplesinha, era só vocês irem lá e fazer o quê? Passar as frases do masculino para o feminino e fazer as adaptações necessárias. A letra A ficaria como? Hoje, menos alunas sentem-se desmotivadas para o início das aulas. Hoje, menos quantidade. Alunas sentem-se desmotivadas para o início das aulas. Ok? Letra B. As próprias funcionárias estimulam o bom relacionamento entre as colegas. Uma professora, letra C, uma professora especializada e uma psicóloga bastante conhecida acompanham os alunos com necessidades especiais. Ok? Letra D. A amiga mais dedicada ficou meio, não é metade, preocupada com aquela nova fase. Depois que corrigirem a número 15, leiam ela no masculino e leiam ela no feminino e vocês vão perceber como que a concordância nominal ela está o tempo todo presente na nossa vida. E se a gente comete algum deslize, ou se outra pessoa comete algum deslize nesse sentido perto da gente, a gente fica incomodado. E aí vai ficar mais fácil vocês verem a aplicação, a aplicabilidade do conteúdo no dia a dia de vocês, tá bom? Acho que o que facilita na compreensão, no entendimento de uma matéria, de uma disciplina, é quando você passa a enxergar que aquilo que você está estudando faz parte da sua vida. Faz parte do seu dia a dia, ou tem uma funcionalidade. Isso, não sei para vocês, mas facilita muito para mim, quando eu estou estudando alguma coisa nova, e a arte de aprender, ela é cansativa, o exercício da aprendizagem, ele é exaustivo, mas quando você enxerga que aquilo que você está aprendendo tem uma aplicação, ele tem um sentido para existir, fica mais fácil, da leveza. Por isso que vira e mexe eu falo para vocês fazerem exercícios assim, observa se fulano tá usando isso, tá usando aquilo. Eu sempre falo isso para vocês, para ver a aplicação das regras no dia a dia e perceber também como seria mais difícil ou pior sem essas regras, tá bom? 16. Complete o quadro abaixo flexionando as palavras entre parênteses, quando necessário, e fornecendo informações solicitadas. Frase a ser completada. Compramos todo o material necessário para o primeiro dia de aula. Olha só, o que eu estava pensando aqui? Hoje, a nossa correção vai ficar muito longa. E aí, eu não sei se vocês estão compreendendo, Charlotita, o conteúdo ou não. Então, eu tenho uma proposta. A gente para aqui na questão de número 15 e a gente marca para a semana que vem uma videochamada. Aí eu não gravo aula. A gente faz uma videochamada para eu fazer a correção das que faltaram com vocês pessoalmente. E aí eu posso perceber, para que eu possa perceber até que ponto vocês estão compreendendo o conteúdo ou não.
que vocês acham? Depois de assistir essa videoaula, me chama lá no grupo nosso, professores e alunos, pra gente poder nivelar isso, tá bom? Aí eu vou parar com a correção aqui na 16, ó. Parei na 16 e eu dou continuação a semana que vem. Porque é muita informação e eu não tô confortável continuando a correção sem saber se vocês estão compreendendo ou não o conteúdo, beleza? Então a gente fica combinado assim, ok? Beijo, beijo, e até bom que aí quem não fez atividade tem mais um tempinho para fazer e anotar as dúvidas. Aí a semana que vem eu corrijo do 16 ao 22 e o quadrinho lá do super desafio. Se concordar é só dar um ok no grupo e aí a gente agenda para semana que vem nossa videochamada, tá bom? Beijo, beijo, amo vocês, estou com saudades.